Boa noite. Boa noite. José Maria Marinho, ex-presidente da CBF, é condenado pela Justiça americana por corrupção. Acusado de movimentar propinas nos Estados Unidos, ele está em prisão domiciliar em Nova York. Maluf é transferido de São Paulo para Brasília e já está preso no presídio da Papuda. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro desviado em obras quando era prefeito. Temer afirma que não admite transferência de controle da Embraer para a Boeing, mas aprova o aumento de participação estrangeira, que já é grande. A Câmara dos Deputados concede aposentadoria para José Dirceu. Condenado no mensalão petista e na Lava Jato, ele vai receber quase R$10 mil por mês. A violência volta a explodir no Rio Grande do Norte. Mais uma madrugada de arrombamentos e saques de lojas na capital, Natal. E em São Paulo, a rotina das compras de última hora nesta época do ano. Consumidores correm atrás dos presentes nos shoppings e no comércio popular. O Jornal da Gazeta está no ar. O deputado federal Paulo Maluf, do PP, foi transferido para Brasília. O ex-prefeito e ex-governador vai cumprir pena no presídio da Papuda. Eram 11 horas da manhã quando o comboio deixou a superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Paulo Maluf estava no banco de trás do segundo carro. O ex-prefeito foi levado ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, e depois foi de avião até Brasília, onde cumprirá a pena determinada pela Justiça. No complexo da Papuda, ele vai ficar num setor especial para políticos e idosos e onde já estão detidos o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-senador Luiz Estevão. Maluf se entregou na quarta-feira, um dia depois de o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinar o início imediato da pena de 7 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro em regime fechado. A condenação havia sido em maio desse ano. Ontem, a presidente do STF negou um pedido para suspender a ordem de Fachin. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia criticou os persistentes recursos da defesa do ex-prefeito. Ela disse que o bom direito não arrasta processos por décadas. A sentença de Paulo Maluf vem 17 anos após a instauração do primeiro inquérito. Maluf passou a noite sozinho em uma cela de 12 metros quadrados do terceiro andar aqui do prédio. O espaço conta com uma beliche, um vaso sanitário e também um chuveiro. O ex-prefeito não recebeu visitas, apenas o advogado teve contato com ele. Segundo a defesa, Maluf está com a mobilidade reduzida e com dificuldades para se levantar da cama e para ir ao banheiro, por exemplo. Maluf tem 86 anos. Segundo os advogados, ele tem feito sessões de radioterapia para tratar um câncer na próstata. Além disso, o ex-prefeito teria problemas cardíacos e uma hérnia de disco. A defesa tenta utilizar estes argumentos para conseguir que Maluf cumpra a pena em casa. A decisão, no entanto, caberá ao juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília, após a realização de uma perícia médica. Maluf foi acusado de usar contas no exterior para lavar mais de 500 milhões de reais desviados dos cofres públicos quando ele era prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. A sentença também determinou a perda do mandato de deputado federal de Maluf. O salário dele já foi suspenso, assim como a cota parlamentar usada para despesas aéreas, alimentação e verba de gabinete. A defesa do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo diz que respeita a decisão de Carmen Lúcia do Supremo, mas entende que o plenário da Corte é quem deve decidir sobre o pedido de prisão domiciliar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou que vai decidir na semana que vem se a mesa diretora da Câmara tomará uma definição sobre o mandato de Maluf ou se vai recorrer da decisão do Supremo. O ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, foi considerado culpado hoje de 6 das 7 acusações a que respondia na Justiça dos Estados Unidos, onde o Cartola é apontado como beneficiário de propinas no chamado caso FIFA. É a primeira vez na história do futebol brasileiro que um dirigente é condenado por corrupção. Marinho vai começar a cumprir pena numa prisão federal americana antes mesmo de publicada a sentença contra ele.
José Maria Marim foi condenado pelo júri popular do Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York. O cartola brasileiro foi considerado culpado de 3 crimes de fraude, 2 de lavagem de dinheiro e 1 por integrar organização criminosa que fraudou campeonatos de futebol. A pena de Marim vai ser definida pela juíza Pamela Chen, que não tem prazo para publicar a sentença. Como se trata de decisão de primeira instância, a defesa de Marim diz que vai recorrer. O cartola foi acusado de receber 6,5 milhões de dólares em propinas durante os anos em que comandou a CBF, entre 2012 e 2015. O dinheiro era pago por empresas de marketing esportivo em troca de direitos de transmissão e marketing de campeonatos, como a Taça Libertadores e a Copa do Brasil. O ex-presidente da Conmebol, Juan Ángel Naput, e o ex-presidente da Federação Peruana de Futebol, Manuel Burga, também foram condenados. Os 2 vão esperar a sentença em prisão domiciliar nos Estados Unidos. A promotoria pediu que Naput e Marim sejam levados imediatamente para uma prisão federal. Além de Marim, outros 3 brasileiros são réus no processo. J. Ávila, dono da empresa Trafic, que fez acordo de delação premiada com a promotoria, o também ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o presidente afastado pela FIFA da entidade, Marco Polo Del Nero. Teixeira e Del Nero estão no Brasil e são julgados à revelia, sem risco de serem deportados para os Estados Unidos. Antes de fazer carreira como dirigente de futebol, Marim chegou a ser governador biônico de São Paulo por 10 meses, indicado pelos militares na ditadura. Ele foi sucessor do então governador Paulo Maluf. Hoje, Marim e Maluf estão presos. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados concedeu a aposentadoria de quase R$10 mil ao ex-ministro José Dirceu. Condenado no mensalão do PT e na Lava Jato, o petista teve o cargo de deputado federal cassado em 2005. O presidente da Casa, Rodrigo Maia do DEM, autorizou a concessão do benefício de cerca de 28% do salário de mais de R$33 mil de um integrante do Congresso Nacional. José Dirceu vai receber mensalmente R$ 9.646 de aposentadoria como ex-parlamentar. Dirceu foi eleito deputado federal pelo PT por 3 vezes, em 1990, 1998 e 2002. Em 2005, o plenário da Câmara cassou o petista à época, o braço direito do ex-presidente Lula, por quebra de decoro no envolvimento no esquema do mensalão. Em abril desse ano, o ex-deputado formalizou o pedido de aposentadoria à cúpula da Câmara. Na ocasião, Rodrigo Maia disse que se ficasse claro o direito adquirido do petista, o benefício seria autorizado. A decisão dele foi baseada em um parecer favorável da Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar da Câmara. Ex-ministro da Casa Civil, Dirceu foi condenado no mensalão petista a 7 anos e 11 meses de prisão. Na Operação Lava Jato, foi sentenciado a mais de 30 anos e recorre em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal. Dirceu entra agora no grupo dos 9 ex-deputados federais cassados nas últimas décadas, que recebem entre R$8 mil e R$23 mil por mês de aposentadoria da Câmara. Entre eles estão Roberto Jefferson, do PTB, também cassado em 2005 por envolvimento no mensalão, e Pedro Corrêa, do PP, hoje preso na Operação Lava Jato. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o promotor Roberto Liviano, fundador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. São Paulo é a 4ª cidade do mundo mais postada no Instagram, à frente de Paris e de Los Angeles. Virou tendência perfis de usuários que retratam o dia a dia dos bairros paulistanos. As casinhas da Moca, na zona leste de São Paulo, suas pastilhas, cores pastéis nas fachadas, os carros antigos não passaram despercebido pelo olhar da Jaqueline, que se mudou para o bairro há 3 anos para viver mais perto do trabalho. Sou da zona oeste, morei depois 10 anos em Pinheiros, então quando eu cheguei aqui, eu percebi que as coisas eram um pouco diferentes. Eu comecei a notar as casas, a arquitetura, o estilo das pessoas, que algumas partes do bairro têm um ar de interior. Aí eu comecei a olhar para isso e veio a vontade de registrar com o meu celular. O perfil Instamoca no Instagram foi um jeito que ela encontrou de dividir com as pessoas o amor pela nova região.
As fotografias da Jaqueline, que tanto chamaram a atenção da nossa reportagem, foram repostadas pelo perfil do jornal inglês The Guardian, dedicado ao jornalismo de cidades, o Guardian Cities. A boa repercussão fez com que ela encarasse a fotografia com outros olhos. Nunca imaginei que assim eu pudesse ser ter uma foto minha publicada por eles, assim, e porque tem muita gente boa fazendo foto de várias cidades do mundo. Depois eu fiquei refletindo, né, sobre o porquê. Eu acredito muito que é porque o Instamoca acaba mostrando um lado de São Paulo que não é muito o que as pessoas esperam encontrar quando falam em São Paulo, né? A rede social, que tem 50 milhões de inscritos no Brasil e é uma das mais populares do mundo, fez um levantamento das cidades mais postadas em 2017. São Paulo está entre as 4 primeiras, à frente até mesmo de Paris. Se o paulistano já era considerado bairrista antes da internet, agora está comprovado publicamente. Tem perfil de todos os lugares, com fotografias que são uma verdadeira viagem de descobertas pela cidade. O perfil Centro de São Paulo tem imagens poéticas de seus frequentadores e um destaque para a arquitetura. No Itaquera, no ângulo, os contrastes e belezas da região na zona leste da capital. No Jardins.love tem comida, lojas e cenas curiosas. Cliques surpreendentes do cotidiano de uma das maiores favelas de São Paulo estão no Paraisópolis.love. O estilo Itaim é uma paixão da Larissa, que trabalha na região. É uma espécie de guia de compras com dicas de gastronomia e de passeios. Ele surgiu a partir do momento que eu vim trabalhar aqui no Itaim, né? Aqui o Itaim é um bairro completo, com uma infraestrutura maravilhosa, e os meus amigos do trabalho só queriam almoçar no mesmo lugar. Eu falei, opa, peraí, o Itaim é tão completo, né? Por que a gente não pode descobrir mais coisas? Na onda das influenciadoras digitais, ela fez parcerias com comerciantes, mas diz que mantém a liberdade de compartilhar tudo o que gosta. E muitas vezes as postagens são em tempo real. Oi gente, tudo bem? Convido vocês a fazerem as compras de Natal aqui na Rua João Cachoeira. Tem várias novidades, as lojas estão abertas hoje. Então se você gosta de um shopping a céu aberto, vem pra cá e confira todas as novidades do bairro. Em tentativa de assalto a 2 carros fortes, quadrilha incendeia caminhões e explode os veículos com valores na rodovia dos Tamoios, em São Paulo. Ninguém foi preso até agora. A ação aconteceu na quinta-feira, por volta das 9h30 da noite, na região de Jambeiro, a 120 quilômetros de São Paulo. Os criminosos colocaram fogo em 2 caminhões para barrar a passagem dos motoristas da empresa que transportava valores à Protege. 2 veículos que passavam na hora também foram usados para fechar a via. Com o bloqueio, começou o tiroteio entre os bandidos e os seguranças da empresa. Um carro que passava foi atingido, mas nenhum passageiro ficou ferido. Na troca de tiros, a quadrilha explodiu os carros fortes, mas não conseguiu roubar o dinheiro e fugiu. Só um segurança da Protege se machucou durante a ação. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, foi feita uma busca na área, mas nenhum suspeito foi preso até agora. Ainda não se sabe quantos criminosos faziam parte da quadrilha. Essa é a 3ª tentativa de roubo a carros fortes na região. Sem policiamento nas ruas, Natal, a capital do Rio Grande do Norte, teve mais uma madrugada de arrombamentos e saques de lojas. Câmeras mostraram um momento em que pelo menos 8 pessoas participaram de um arrombamento. Elas usaram um carro para quebrar as portas do estabelecimento. Pelo menos 3 lojas foram saqueadas nesta madrugada. Desde terça, dia 19, a maior parte da polícia potiguar não tem saído às ruas em protesto por salários atrasados há meses. Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros e carcereiros estão em greve. Os serviços de saúde também estão sendo prejudicados. Segundo o sindicato da categoria, as faltas acontecem porque os trabalhadores não têm condições sequer de pagar as passagens de ônibus. Os salários de novembro dos servidores, que ganham até R$3.000, começaram a ser depositados hoje. Quem ganha acima disso deve receber até o dia 29. Já o 13º deve ser pago no dia 10 de janeiro. Ontem à noite, uma equipe com 70 homens da Força Nacional de Segurança foi enviada para tentar minimizar a onda de violência no estado. E quem teve coragem de enfrentar as lojas hoje encontrou o comércio de rua lotado. Nos shoppings, o movimento também é intenso. São os últimos dias para quem quer garantir os presentes de Natal.
Se engana quem acha que a chuva que caiu durante boa parte do dia em São Paulo atrapalhou a peregrinação dos consumidores que saíram em busca do presente de Natal. Essa é a cena típica da ladeira Porto Geral e da rua 25 de março, nesta época do ano. E o Papai Noel, pelo jeito, não vai ter do que reclamar. Dentro das lojas, então, é um aperto só. É uma loucura. Qual que é a dica aí para quem nunca veio? Paciência. Nesta loja, o gerente calcula um aumento nas vendas de 8% em relação ao Natal do ano passado. Além de reforçar o estoque, foi preciso ampliar o número de funcionários temporários. A reposição tem que ser intensa e, com tudo isso, eu preciso desses temporários na loja. Então, esse ano eu contratei 19 temporários, que é o que eu tenho hoje aqui na loja. Eles estão fazendo agora o fim de ano e vão fazer o volta às aulas também. E tem gente levando brinquedos de todo jeito. Os mais procurados este ano são os drones, que tiveram uma redução nos preços. E esta bonequinha aí, que tinha esgotado no Dia das Crianças e agora voltou com tudo. Michele veio comprar os presentes para o filho e os sobrinhos. Aqui na 25 no centro vale a pena, é bem mais em conta. Dá para levar brinquedo aí para as crianças todas lá de casa. Depois de enfrentar todo esse tumulto para poder escolher os brinquedos, é preciso lembrar que ainda tem que pagar a conta. E olha só o tamanho da fila. Serão pelo menos mais 20 minutos até chegar ao caixa. E tem gente que afirma que vale a pena passar por tudo isso. Paloma aproveitou o dia de folga para ir às compras. Pode dar uma boneca bem simples, mas ela vai adorar. Ver a felicidade das crianças, né? Ainda mais que elas acreditam no Papai Noel, então é uma coisa assim, eu fico satisfeita. Vale o sacrifício. Vale, muito a pena. E não pense que a situação nos shoppings será mais tranquila nestes próximos dias. Segundo a associação do setor, a expectativa é de um aumento de 7% nas vendas de fim de ano em relação ao mesmo período de 2016. Os lojistas apostam numa fase de retomada do crescimento, depois de um período longo de estagnação. A espera agora é pelos consumidores de última hora. Não dá para evitar, né? A gente está aqui no shopping, talvez tenha que voltar amanhã. Acho uma data muito importante, reunir a família. Acho que a parte mais importante é essa parte de reunir a família, que a gente quase não se vê hoje em dia nesse tempo corrido. $2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista em direção ao litoral ou ao interior do estado agora nas vésperas do Natal. Essa estimativa é da CET. Quem está acompanhando o movimento num dos principais acessos às estradas é a repórter Fernanda Azevedo. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite a todos. Nós falamos ao vivo aqui da Ponte das Bandeiras, na marginal do Rio Tietê, na zona norte de São Paulo. E olha, temos uma boa notícia para quem pretende sair de casa e pegar a estrada nesse momento. A cidade de São Paulo registra 82 quilômetros de lentidão, parece muito, mas é considerado abaixo da média para o horário e também para o dia, uma véspera de Natal. Ainda tem pontos de lentidão, o pior trecho é aqui a marginal do Rio Tietê. Então vamos começar a mostrar para você esse trânsito e a situação das estradas nesse momento. A gente está mostrando agora o sentido dos motoristas que vão pegar a Castelo Branco. Nesse sentido, há 5 quilômetros de lentidão na marginal, entre a Ponte do Limão e a velha Fepasa. E olha, Castelo Branco está ruim agora, nesse momento, no sentido do interior, entre o quilômetro 18 e o 24. Esse sentido também é dos motoristas que vão pegar o sistema Anhanguera Bandeirantes. São esperados 700 mil veículos em direção ao interior nesse sistema e vai bem na Bandeirantes, na Anhanguera, a lentidão entre o 18 e o 22. Vamos para o outro lado, atravessar a marginal aqui do Rio Tietê, mostrar aí que o trânsito é ruim nesse outro lado. Aqui é pior, né? Porque junto o trânsito de quem vai para a Zona Leste de São Paulo, com vários acessos às rodovias. Nesse sentido, há 9 quilômetros de lentidão entre a Júlio de Mesquita Neto até a rodovia Dutra. E a Dutra, nesse momento, é considerada a pior rodovia. São vários trechos de parada para quem vai para o Rio de Janeiro. São 3 pontos ruins, em São José, em Taubaté e também no 222 ao 220. No sentido de São Paulo, um pouco melhor, com outros 2 trechos de lentidão. Agora a gente vai falar de um sistema que a gente não consegue perceber a movimentação aqui da Zona Norte, que é o sistema Anchieta Imigrantes.
E a boa notícia é que lá nos dois sistemas do trânsito é bom. Ele opera por 7x3, né? São 7 pistas de descida, 3 de subida, mas ainda há bastante congestionamento nas saídas. Então, na Avenida dos Bandeirantes, são 2 quilômetros de lentidão para quem vai para esse sentido. Vamos lembrar também que o rodízio municipal de veículos está suspenso de hoje até o dia 12 de janeiro, valendo para carros, mas continua valendo para caminhões. E a gente pode voltar ainda nessa edição do Jornal da Gazeta com outras informações do trânsito. Então, até já. E a semana vai terminando com chuva aqui em São Paulo e com temperaturas mais agradáveis também. E olha só que para o fim de semana de Natal já deve voltar a esquentar. Vamos ver como fica o tempo com Mariana Armentano. O fim de semana promete tempo ainda bastante instável no centro-sul do país. Para amanhã, uma frente fria avança sobre a costa e provoca temporais na região sul. Aqui no sudeste, o sábado vai ser de sol, calor e temporais isolados a partir da tarde, principalmente aqui no estado de São Paulo. E eu já adianto que no domingo, véspera de Natal, o calor continua aqui no sudeste, ainda com risco de temporais entre a tarde e a noite. E no sul, ainda pode chover forte no Paraná e em Santa Catarina. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, dia chuvoso e máxima na casa dos 31 graus. Já no Rio, chove a qualquer hora e os termômetros ficam entre 22 e 37 graus, bem quente por lá. Em Cuiabá, a máxima vai aos 33, com tempo também bastante instável. E em Salvador, muito sol e chuvinha rápida para refrescar o calorão na casa dos 32 graus amanhã à tarde. Para São Paulo, como já falamos, o final de semana vai ser quente, abafado e com temporais isolados. Em todas as regiões paulistas, o sol aparece na maior parte do dia, mas à tardezinha, por causa do calor e da alta umidade do ar, as nuvens ficam mais carregadas e aí chove até de forma volumosa, mas pontual. Amanhã pode fazer até 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto, teremos mínima de 21 e máxima em torno dos 31 graus. E no litoral, antes da chuva, a praia está garantida com calorão na casa dos 30 graus em Caraguá e dos 33 em Santos. Para a Grande São Paulo, o sol também predomina e chove a partir da tarde. Essa previsão vale também para a véspera de Natal, viu? Nesse sábado, teremos mínima de 20 e máxima à tarde de 31 graus. Aí no domingo nada muda, o dia vai ser bem parecido. Mas na segunda-feira, 25 de dezembro, o tempo fecha por aqui e a temperatura cai, ficando entre 18 e 24 graus apenas. Os partidos pró-independência da Catalunha conseguiram maioria absoluta no parlamento regional. Juntos, os 3 partidos que defendem a independência conquistaram 70 cadeiras, mais do que é necessário para garantir o controle do parlamento de 135 lugares. O ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, atualmente exilado na Bélgica, comemorou o resultado e se disse disposto a negociar com Madrid. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, disse que se tiver que se reunir com alguém para falar do futuro da Catalunha, será com os representantes do Partido Cidadãos, de centro-direita, que foi o mais votado. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O governo da Espanha amanheceu hoje com um sério problema. O primeiro-ministro Mariano Rajoy esperava que os separatistas da Catalunha seriam enterrados depois da votação desta quinta-feira. Não foi o que aconteceu. Embora o partido mais votado tenha sido Cidadãos, que é liberal e defende a permanência da Catalunha na Espanha, os separatistas tiveram 5 cadeiras a mais no parlamento regional, que tem 135 deputados. O que vai acontecer agora? Os envolvidos deverão negociar. Independência é o que não pode ser. Para isso, os separatistas precisariam ter eleito 2/3 dos deputados e só assim poderiam convocar um referendo. Rajoy, o líder separatista Carles Puigdemont, tende a chegar a uma solução de compromisso para dar maior autonomia à Catalunha. Mas aqui entre nós, essa autonomia já é enorme. A região tem 16% da população espanhola, mas é responsável por 1/4 das exportações e 1/5 do PIB. Vejamos um pouco de história. Em 1936, quando estourou a Guerra Civil, a Catalunha era bem autônoma. Mas os fascistas de Francisco Franco ganharam a guerra e enquadraram os nacionalismos que cresciam dentro da Espanha.
Até 1975, quando o ditador morreu, não se ensinava a língua catalã nas escolas, não havia programas de televisão em catalão e os jornais só eram impressos em castelhano. Tudo mudou com a Constituição de 1977. A Catalunha tem mais autonomia dentro da Espanha que o estado de São Paulo aqui dentro do Brasil. Mas os separatistas queriam mais. Eles trombaram com a ideia de abolição das fronteiras que estava por detrás da Constituição da União Europeia. Mas eles deram agora uma demonstração de força e a Espanha será obrigada a ceder mais um pouco. E agora me perguntem se é isso que os espanhóis estão discutindo nas ruas, no trabalho ou em casa. A resposta é não. O assunto do dia é o gordo. Gordo é o nome da loteria de Natal e desde o meio-dia é a manchete de toda a imprensa espanhola online. É assim que o mundo gira. Boa noite. A cotação do Bitcoin despencou hoje quase 20%, o que deixou o valor da moeda perto de 12 mil dólares. Em 4 dias de baixa da criptomoeda, a desvalorização acumulada foi de mais de 30%. Na última segunda-feira, dia 18, o Bitcoin atingiu o valor recorde de 18.674 dólares, levantando preocupações sobre o movimento de ser uma bolha de especulação. O presidente Temer diz que não cogita a venda do controle acionário da Embraer para a Boeing. Ontem, a empresa e a norte-americana anunciaram que estão negociando uma possível sociedade. Durante o café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada, Michel Temer sinalizou que o governo não vai permitir que a fabricante brasileira de aviões seja vendida a estrangeiros. Para Temer, a Embraer pode fazer parcerias, receber mais investimentos de fora, mas sem perder o controle acionário. E evidentemente que a injeção desse capital estrangeiro, seja da Boeing ou de outros, será muito bem-vindo e muito bem recebido na Embraer. Não se examina a questão da transferência. O governo se diz preocupado com questões ligadas à segurança e à soberania nacional. A Embraer desenvolve a tecnologia para fabricar aviões militares para a Força Aérea Brasileira. A Embraer foi privatizada em 1994, no fim da gestão de Itamar Franco. Mas o governo ainda é acionista. É dono de 0,03% do capital da empresa. Com esse percentual, teria muito pouco poder sobre a companhia privada. Porém, a União detém ações especiais que garantem poder de veto para algumas decisões importantes, entre elas a transferência do controle acionário. O chamado Golden Share foi uma das condições para a privatização. Perguntado se lançaria a mão do veto, o presidente disse que o assunto ainda não chegou oficialmente ao gabinete dele e só depois que isso ocorrer é que vai decidir. Aos jornalistas, Temer voltou a defender a reforma da Previdência. A primeira votação na Câmara está marcada para fevereiro. E comemorou, em tom de brincadeira, o resultado da última pesquisa, que mostra que o governo dele é aprovado por 6% dos brasileiros. Eu quero dizer que a nossa popularidade aumentou 100%, né? Foi de 3 para 6. Mas aumentar 6% não é fácil. Agora, nós estamos no mês de dezembro. Imagine quando chegar março, abril, o governo estará sendo reconhecido pelo desmascaramento daqueles que se mascararam para urdir o que urdiram, não é? E, portanto, eu acho que nós seremos grandes eleitores na próxima eleição. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A história da possível venda da Embraer para a Boeing causou um grande bafafá até nas redes sociais. Por que tanta agitação? Principalmente depois da crise, muitas empresas brasileiras estão sendo vendidas para estrangeiras. Por que o caso com a Embraer? A Embraer é uma rara empresa brasileira bem-sucedida em tecnologia industrial avançada. É líder mundial no mercado de aviões médios e passageiros. É uma das maiores exportadoras do país. Além do mais, fabrica e vai fabricar ainda mais os aviões de guerra da Força Aérea Brasileira. Mas, para começar, é uma empresa de donos brasileiros? A Embraer nem tem, na verdade, um dono. Mais de metade das ações da empresa está nas mãos de centenas de fundos de investimento estrangeiros. Mas nenhum deles é dono mesmo. Os acionistas votam para escolher a direção da empresa, que, no entanto, fica no Brasil com brasileiros.
Além do mais, como a gente viu, o governo brasileiro tem poder de vetar certas mudanças da empresa, até de proibir a venda. É assim porque a Embraer foi uma estatal de 1969 até 1994, quando foi privatizada, quando estava quase falida. Mas na privatização, o governo manteve esse poder de veto. É interessante para a Embraer se associar à Boeing, uma empresa 30 a 40 vezes maior? É. A Embraer lidera o mercado de jatos médios para voos regionais, mercado que está crescendo muito. Por isso, tem mais gente querendo entrar nesse negócio. Chineses, japoneses, russos e mesmo a arquirrival da Boeing, a europeia Airbus. Para ir bem nessa briga nova, a Embraer precisa ganhar força, tamanho, capital, mercado. A Boeing pode ajudar a Embraer a crescer mais. Qual o problema possível? Em tese, é que uma empresa estrangeira controlaria uma firma brasileira que produz equipamento militar para o governo. Mas é possível um acordo entre Boeing e Embraer que preserve interesses nacionais. Em suma, a depender do tipo de negócio, pode ser muito bom para a Embraer e para a economia brasileira uma associação com a Boeing. Tudo depende dos detalhes do negócio, dos quais ainda nada se sabe. Impedir a transação por mero nacionalismo, no entanto, não faz sentido nenhum. Boa noite. E a gente volta a acompanhar a saída do paulistano para aproveitar esse feriado de Natal. Vamos conferir como está o trânsito para quem quer pegar a estrada agora. A repórter Fernanda Azevedo é quem tem mais detalhes, direto da Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê. Olá, Fernanda. Oi, Estela, de volta aqui ao vivo da Ponte das Bandeiras, na Zona Norte de São Paulo, para falar que o trânsito está melhorando aqui, a saída. Os índices de congestionamento estão caindo, agora são 52 quilômetros. Na minha primeira entrada ao vivo aqui no jornal eram 84 quilômetros, então há uma certa melhoria no trânsito aqui na cidade. A gente pode voltar a mostrar aqui o trânsito na marginal do Rio Tietê, que vai bem no sentido da Castelo, um pouco pior no outro sentido da rodovia Dutra, porque junto o trânsito da Zona Leste de São Paulo também. Uma boa notícia para quem vai para a praia no Natal é que todas as rodovias, tanto as que vão para a região norte quanto as que vão para o litoral sul, estão com um trânsito bom nesse momento. Apenas alguns problemas no acesso a essas rodovias aqui dentro da cidade, mas como eu disse, a tendência de melhora. A rodovia Castelo Branco continua com o trânsito do quilômetro 18 ao 24 e há um acidente entre o quilômetro 41 e 45 com uma das pistas parcialmente bloqueadas. Então há bastante lentidão no local. A alternativa pela Raposo é melhor do que a Castelo, mas ainda tem bastante congestionamento na Raposo também. Em todas as estradas há alguns pontos de parada. A gente pode citar que na Bandeirantes agora tem congestionamento entre o 58 e 52, entre o 90 e o 95. A melhor opção é a Anhanguera para o interior, mas ainda tem lentidão do 18 ao 22. A Fernão Dias vai muito ruim no sentido de Belo Horizonte. Atenção para quem vai pegar agora o aeroporto de Guarulhos. A lentidão na Hélio Smith é ruim na região ali dos hotéis, né, que é a estrada que dá acesso ao aeroporto. Falando em aeroporto, a gente tem a informação que o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, está operando normalmente. São esperados 584 mil passageiros, uma alta de 11% em relação a esse feriado do ano passado. Em Congonhas também, tudo normal por lá, são esperados 409 mil passageiros. Terminal rodoviário do Tietê, passamos aqui no caminho aqui para Ponte das Bandeiras, muito trânsito no acesso do terminal rodoviário. São esperados 994 mil pessoas de hoje até o dia 26. As companhias prometem reforçar a frota com passagem extra, mas é bom comprar e chegar com antecedência, porque o acesso por lá está complicado agora. Voltamos ao estúdio. Vamos agora ao comentário de cultura com César Job. A temporada de música erudita de 2018 será tão boa quanto as anteriores. A cultura artística anunciou 10 concertos internacionais entre março e novembro, divididos pelas suas duas séries de assinaturas, Branca e Azul. As duas grandes orquestras, a da Suisse Romande e a Filarmônica de Dresden, tocarão para as duas séries. A série azul terá ainda o pianista canadense Jan Lisiecki, o conjunto de cordas Le Violon du Roi, o quarteto Modigliani e a Orquestra de Câmara de Viena. A série branca terá a Camerata Salzburg, a Geneva Camerata, a pianista chinesa Yuja Wang e o duo formado pela violinista alemã Caroline Wiedemann e o pianista russo Denis Kozukin. Ainda há ingressos à venda para todos os concertos.
A OSESP apresentará 32 programas diferentes, num total de 112 concertos sinfônicos, muitos deles gratuitos ou a preços reduzidos. Entre os destaques da temporada 2018 está a série integral das sinfonias de Beethoven, uma série dedicada a Rossini e a série Stravinsky Essencial, com seus 3 grandes balés. A OSESP será comandada pela regente titular Marinha Alsop e maestros convidados como Giancarlo Guerreiro, Marcos Stenz e Alvo Vollmer. Entre os solistas, os pianistas Nikolai Lugansky, Gabriela Monteiro e Marcelo Bratke e os violinistas Pekka Kuusisto e Ning Feng. O MASP anuncia 9 mostras, entre coletivas e individuais, produzidas na casa. Os 130 anos da Lei Áurea impregnam todas elas, já que o Brasil recebeu cerca de 40% dos africanos escravizados e foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Teremos a exposição Histórias Afro-Atlânticas e mostras de Aleijadinho, Maria Auxiliadora, Emanuel Araújo, Rubem Valentim e Pedro Figari. E o teatro começa o ano quente, com a estreia de Luísa Tomé, Letícia Birke-Euer e Priscila Fantin interpretando a avó, mãe e neta na peça Além do que os nossos olhos registram, dia 19 de janeiro no Teatro J. Safra. O texto de Fernando Duarte, dirigido por Fernando Filbert, vai da comédia ao drama sobre 3 mulheres que podem se abrir umas com as outras e deixam escapar resquícios de racismo e de preconceito homofóbico. A partir do dia 18, outra boa estreia junta Renato Borg e Miriam Meller no palco do Sesc Ipiranga. Ambos, com 80 anos, se reencontram para uma releitura de Romeu e Julieta, celebrando os 60 anos de teatro da dupla. A direção é de Marcelo Lazarato. Só pode ser bom. Aproveitem as dicas do novo ano. Boa noite e bom Natal. Em votação bem apertada, o presidente do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, escapou do impeachment e continua no cargo. Para o impeachment eram necessários 87 votos, mas a proposta conseguiu apenas 79. Em discurso depois do encerramento do processo, Kuczynski afirmou que o Peru começa um novo momento de sua história. Os adversários criticaram o resultado, afirmando que ele legitima a corrupção no país. Kuczynski é acusado de receber propinas de US$5 milhões da Odebrecht por supostos serviços de consultoria quando era ministro. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o pacto de empoderamento da sociedade brasileira no combate à corrupção. Entrevisto o promotor Roberto Livianu, fundador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Obrigada por estar conosco. E num momento em que nós temos aí casos emblemáticos, a prisão de Paulo Maluf e hoje a decisão sobre Mari, que foi presidente da CBF lá nos Estados Unidos, em julgamento por 7 crimes, foi condenado por 6 desses crimes, com pedido de prisão também. Agora, isso é um marco, no caso de Maluf em especial, porque o julgamento é aqui no Brasil, é do Brasil, é um marco na luta contra a corrupção no Brasil? Sem sombra de dúvida, Maria Lídia. Maluf, inclusive, essa situação toda dele é muito peculiar, porque você veja, ele há muito tempo é listado na Interpol como procurado, mas no Brasil ele andava livre, leve, solto, inclusive publicando nas redes sociais que ele é um homem honestíssimo, né? Aliás, me surpreendeu essa cena de muleta, porque eu em Brasília o vi 3 semanas atrás andando muito rapidamente no aeroporto. Eu vi, ninguém me falou. Eu vi ele se deslocando com muita habilidade e ótima mobilidade em Brasília. Eu estava lá e eu o vi. É estranha essa cena das muletas, né? Portanto, procurado pela Interpol, no Brasil ele está finalmente condenado e ele se notabilizou porque publicou nas redes sociais que ele é um homem honestíssimo. Ele não está na lista do Mensalão, ele não está na lista do Petrolão. Ao que um seguidor comentou: Dr. Paulo, o que faltou para esse pessoal que foi preso no Petrolão, na Lava Jato, foi a sua consultoria.
Se o senhor tivesse orientado, eles não tinham se dado mal. Ele que se orgulha de dizer que não precisa fazer campanha, porque ele já tem 400, 500 mil votos. Ele é um rouba mais faz e as pessoas querem um ladrão as representando. As pessoas têm consciência que se trata de um ladrão, o rouba mais fácil, que inclusive também ele roubou de Adhemar de Barros, porque Adhemar que era o rouba mais fácil. Hã? Agora, simbólico. É simbólico, né? Um marco. Claro que sim. Um marco, porque o próprio Paulo Maluf era emblemático, né? Sim. Nesse caso. Mas há uma questão interessante. Ao mesmo tempo que a ministra Carmen Lúcia negou o pedido de Paulo Maluf para deixar a prisão, Gilmar Mendes, ministro do Supremo, também tem concedido aquelas liminares que livram da prisão preventiva tipos como Garotinho, aquele empresário barato, a mulher do Sérgio Cabral. E a indagação, para você que trabalha nessa luta do combate à corrupção, há uma contradição nas decisões do Supremo Tribunal no trato das questões que envolvem corrupção aqui no Brasil? Maria Lídia, eu não sei se nós podemos dizer que há uma contradição. O que nós podemos dizer, o que eu sinto, é que existe uma grande dose de insensibilidade. Existe uma grande dose de descompromisso social em muitas decisões, né? Este ministro ao qual você se refere, o ministro Gilmar Mendes, ele tem sido objeto de chacotas por todo o país, né? Você vê piadas dando o nome dele a laxantes, pai Gilmar que solta todo mundo, você que fica preso em elevadores, Gilmar solta, você se beber muito no Réveillon, tem o telefone dele à mão. Quer dizer, é motivo de piada. Trata-se de um ministro que não se dá o respeito às atitudes dele. Porque você veja bem, ele foi o idealizador e criador da lei da mordaça, quando era advogado-geral da União. No entanto, ele vem à mídia e comenta casos que ele vai julgar. E essa é a regra número 1 de proibição ao magistrado. Mas ele é uma exceção? Ou lá no Supremo existe a contradição? Que foi a minha pergunta. Ele tem tido posições que têm causado indignação aos demais ministros. Hoje eu percebo uma certa divisão. De um lado eu vejo, nesse aspecto do combate à corrupção, a meu ver, existe uma posição muito firme, com um compromisso firme contra a corrupção, do ministro Barroso, do ministro Fux, do ministro Fachin, da ministra Rosa Weber, do ministro Celso de Mello. Eu vejo um nítido alinhamento contra a corrupção. Por outro lado, vejo o ministro Gilmar Mendes com esse tipo de decisão. Muitas vezes vejo o ministro Lewandowski com decisões que não são firmes no combate à corrupção. O ministro Toffoli também, né? E existem outros que ainda, o ministro Alexandre de Moraes está chegando ainda, não se pode dizer exatamente qual é a situação, mas eu vejo essa divisão. Existe um grupo de ministros com firme propósito de decidir contra a corrupção e proteger a sociedade, mas não são todos. Agora, vocês lançaram, aliás, o Instituto Não Aceito Corrupção, que eu já confundo a sua imagem com a do Instituto, lançou a campanha Pacto de Empoderamento da Sociedade Brasileira no combate à corrupção. Vocês elencaram várias prioridades para essa luta. Sim. O que, no seu entender, é a prioridade número 1, aquela imprescindível? Maria Lídia, de todos os assuntos que nós colocamos aí, eu diria para você que um grande nó que precisa ser desatado é a questão do foro privilegiado. O foro privilegiado, ele representa uma visão antiquada de Estado. Mas isso tem que se passar por aprovação no Congresso? Existem duas discussões hoje. Existe uma discussão a nível de Congresso, uma proposta de emenda à Constituição, Sim, que já foi aprovada em 2 votações do Senado e hoje se encontra na Câmara. E existe uma outra discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, examinando uma interpretação nova a esse instituto, querendo dar um alcance restritivo. São coisas diferentes. Nós sustentamos a necessidade de eliminar o foro privilegiado, porque se trata de uma visão de Estado que não respeita a ideia da isonomia, de todos são iguais perante a lei. Nós não podemos conviver mais com esse tipo de privilégio. Este é um assunto.
Outro, nós temos pessoas enraizadas no poder. Exemplo, Gedel Vieira Lima, do bunker de 51 milhões. Henrique Alves, os dois, aliás, ministros Temer. Essas pessoas estão há 40, 50 anos ininterruptos no poder. Precisamos limitar o número de mandatos. Porque a permanência ininterrupta no poder cria um ambiente propício para a corrupção. Precisamos eliminar as nomeações políticas nos tribunais de contas. Sim. Porque tem jagunços nos tribunais de contas. Gente que não tem diploma superior. Existe uma PEC 329 que trata disso. Então essas medidas, elas compilam algumas questões fundamentais para melhorar o combate à corrupção no Brasil. Não são as 10 medidas, são outras questões que são elencadas dentro desse manifesto e convido os telespectadores a conhecer na página do Instituto nãoaceitocorrupção.org.br, na página do Facebook, e assinar. O manifesto é aberto para a participação da sociedade. Mandamos a todos os congressistas, Maria Lídia, para que eles vistam esta camisa, porque esses assuntos precisam de aprovação no Congresso e alguns dependem de apresentação de projetos e propostas de emenda à Constituição. É uma pauta ambiciosa, importantíssima. Necessária e que precisa da participação da sociedade. Sem sombra de dúvida, porque corrupção significa negação de saúde, educação, de segurança, de tudo. É uma necessidade social. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço a sua entrevista e muito boa sorte nessa luta. Muito obrigado. Obrigada. Sorte para todos nós. Para todos nós. Gamberini. A seguir, as notícias do esporte e novas informações sobre a condenação de José Maria Marim. O ex-presidente da CBF é beneficiário de propinas do chamado caso FIFA. Até já. O que marcou, o que chocou, o que emocionou. 2017. Que ano foi esse? Confira na Retrospectiva 2017. No Brasil, as denúncias e delações que abalaram o país. A condenação do ex-presidente. O prende e solta da Lava Jato. A explosão da violência. No mundo, as polêmicas de Trump. Os protestos na Venezuela. Os ataques terroristas nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. E os desastres provocados pela natureza. Retrospectiva 2017. Próxima quinta, 10h30 da noite. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Pessoal, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já sabe aonde fazer a sua confraternização de final de ano? Comemore no Lelis Trattoria. Pratos para 2 pessoas a partir de R$ 87,00. Condições especiais para grupos e famílias. Nas noites, música ao vivo e estacionamento gratuito. Lelis Trattoria, a melhor opção para comemorar seu final de ano. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Telefone 3064-2727. lelis.com.br. É Vero, é Lelis. Vô, o que é BNDES? É o Banco do Desenvolvimento. Traduz aí. Ele investe em infraestrutura. Tipo energia, transporte? E saneamento básico também. Tipo água para beber? Aham. E no agronegócio. Sei, frutas, legumes. É, e nas pequenas empresas. Tipo sua padaria? Uhum. Top, vô. O quê? Traduz aí. Deixa pra lá.
Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Edição de número 93 da São Silvestre chegando e as 30 mil pessoas que já estão inscritas para a prova precisam tomar precauções para não levarem sustos na hora da corrida, né, Celso? Pois é, Estela, encarar os 15 quilômetros da São Silvestre não é tarefa fácil, principalmente se você não estiver bem preparado. E os cuidados com a saúde antes e durante a disputa são essenciais para os participantes, como mostra a reportagem de hoje. Ele corre, é triatleta, vai para a sua primeira São Silvestre, mas é também médico do esporte e tem dicas preciosas para você que vai correr no próximo dia 31 de dezembro. A primeira dica que eu daria para quem vai competir, para quem vai correr a São Silvestre, é se preparar anteriormente com os treinamentos. É importante que no período antes da prova, próximo, uma semana mais ou menos próximo da prova, que diminua a carga dos treinos para que chegue descansado para a prova. Outra dica importante também que eu daria é com relação à hidratação. É muito importante que o atleta chegue na prova bem hidratado, porque é uma prova longa, uma prova que exige muito. No dia da prova, seria legal uma alimentação comum, uma alimentação que a pessoa faz no dia a dia dela. Não tente inventar novas fórmulas, não tente copiar outras pessoas no dia da prova. Tem muitos corredores que acham que no dia da prova vai baixar o Bolt nele, vai baixar o keniano e aí sai todo mundo naquele desespero. Não é bem assim. O mais importante é você se guardar, principalmente na São Silvestre, que a gente tem aquele final, que a Brigadeiro é famoso esse final. Então, que adianta você sprintar no começo e chegar andando? Às vezes é muito mais interessante você começar num ritmo mais devagar e ir progredindo e no final, naquela subida, tá com todo o gás e chegar passando todo mundo e chegar feliz e aproveitar a festa. Pois é, e como vimos anteriormente aqui no Jornal da Gazeta, Celso, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi considerado culpado de 6 crimes de corrupção no futebol lá na corte nos Estados Unidos. E olha, Celso, ele vai direto para a cadeia, né? Exatamente isso, Estela. A juíza Pamela Chain, da corte do Brooklyn, em Nova York, aceitou o pedido da promotoria e decidiu que Marim vai começar a cumprir a pena num presídio federal, deixando a prisão domiciliar, onde ele aguardava julgamento desde maio de 2015. Além de Marim, o ex-presidente da Conmebol, Juan Ángel Naput, do Paraguai, também vai deixar a prisão domiciliar em Nova York e ser transferido para a mesma prisão federal. A juíza alegou risco de fuga e disse que ele pode pegar nada menos do que menos de 10 anos, ele não pega. Né? Exatamente. Pode chegar até 120 anos. Isso, porque ele estava em prisão domiciliar, mas até aí aguardava o julgamento e havia a expectativa, por parte do Marim da defesa, de não ser preso. Agora foi uma medida de precaução. Tá certo, então, Celso. Uma boa noite. Boa noite. Com você, Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até segunda. Neste domingo, 9h30 da noite, no Todo Seu Especial de Natal, conheça o trabalho dos Anjos da Cidade e dos Doutores da Alegria, ONGs que espalham esperança pela cidade.